Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 25 de novembro de 2014. Nós estamos juntos há 821 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 83 e 86. Esses dois salmos estão conectados pelo tema da angústia, da perseguição, dos inimigos. E os dois salmos nos ensinam lições muito preciosas acerca de como orar. Nós temos procurado mostrar a você que o livro dos Salmos é um modelo, é um guia para a nossa adoração e para a nossa oração. E que assim nós muito podemos aprender com o modelo que o próprio Deus nos deixou para que nos dirijamos a Ele, segundo os moldes da sua própria palavra. Vejamos primeiro o Salmo 83. É uma oração feita por Asaf quando inimigos múltiplos estão guerreando contra o povo de Israel. É dito aqui que edomitas, ismaelitas, moabitas, agarenos, gebalitas, amonitas, amalequitas, filisteus, habitantes de Tiro e assírios estão em coalizão contra o povo de Israel. Nós não temos uma ocasião específica em que isso aconteceu, embora, tanto pela menção de Asaf quanto pelo nome dos inimigos mencionados, pareça provável que o contexto seja aquele descrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, quando várias nações se uniram para guerrear contra Judá e Jerusalém. E não havia força em Judá e Jerusalém para resistir. E Josafá então foi buscar a Deus, dizendo exatamente isso: nós não temos força. Asaf deve, se ele compôs esse salmo nessa circunstância, ou em uma circunstância parecida, ele de fato fez uma oração que serve de modelo para nós em muitas coisas. Por quê? No verso 2 ele chamou os inimigos do povo de inimigos de Deus. No verso 5 ele disse que os que tramavam contra o povo tramavam contra Deus. E assim ele está dizendo: Deus, nós somos teu povo, nós somos teu interesse, e aqueles que tramam contra nós na verdade estão contra o Senhor. E Asaf então coloca estas coisas na perspectiva de que o problema dele é, antes de tudo, um problema de Deus. E é por isso que ele espera que Deus o socorra. Ele também tem esperança de que Deus o socorra com base naquilo que Deus já havia feito no passado. A partir do verso 9, Asaf começa a descrever vitórias que Deus tinha dado ao seu povo, narradas em particular no livro de Juízes, dos capítulos 4 a 8. A vitória que Débora e Baraque obtiveram contra povos cananeus e a vitória que Gideão obteve contra os midianitas. Mas, em ambos os casos, não foram os juízes humanos quem obtiveram as vitórias, e sim o próprio Deus. Tanto é que nem Débora, nem Baraque, nem Gideão são mencionados aqui, mas as vitórias são especificamente atribuídas a Deus. Deus é o libertador. Então, não é uma guerra contra Judá e Jerusalém, é uma guerra contra o povo de Deus. A esperança dele não está em líderes humanos como Gideão, Débora ou Baraque, mas está em Deus. E quando essa libertação vier, não será meramente uma vitória para os interesses do povo, e sim uma vitória para os interesses de Deus. Porque, se isso acontecer, assim Asaf espera que esses inimigos vão buscar o nome do Senhor, verso 16. Depois de envergonhados e confundidos, verso 18, eles reconhecerão que só Jeová é o Senhor, que Ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Então o que você vê é uma oração que coloca o problema como um problema do interesse de Deus, que coloca a esperança para a resolução do problema apenas e tão somente em Deus, e que dedica o resultado da solução do problema à glória de Deus. É assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele começou dizendo: santificado seja o teu nome, Senhor. Eu começo a orar pensando nos teus interesses. E ao final da oração que Jesus nos ensinou está lá: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja, uma oração que coloca Deus no centro de tudo. É a oração do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso, e aqui o Salmo 83. Isso nos ensina muito. Será que nas coisas que temos pedido a Deus, nós poderíamos construir uma linha de argumentação dizendo: Senhor, isso que eu estou te pedindo é para a glória do teu nome? Isso que eu estou te pedindo, o Senhor é interessado em resolver? A oração que eu faço só tem o Senhor como esperança para a resolução de tudo? Ah, se nós pudéssemos orar assim. Hoje em dia as pessoas estão orando de maneira muito distorcida. Deus, eu tenho esse projeto aqui, será que o Senhor pode abençoar? E não orando como Asaf, como a oração do Pai Nosso, que diz: Deus, qual é o teu projeto? Eu quero entrar nele para ser bênção. É muito diferente a perspectiva e certamente temos muito a aprender com o Salmo 83. No Salmo 86 nós temos uma lição um pouco diferente. Há o contexto da aflição, o contexto da angústia, há o contexto de que
violentos atentam contra a vida de Davi, soberbos se levantam contra ele, como diz o verso 14 do Salmo 86, e é por isso que Davi mais uma vez se volta para Deus. Inclina, Senhor, os ouvidos, preserva minha alma, compadece-te de mim, alegra a alma do teu servo. E nós vemos aqui as declarações de fé de Davi, que o Senhor é bom e compassivo, não é? Porque Deus responde a oração, porque não há entre os deuses um Deus semelhante a ele, porque todas as nações virão adorá-lo, porque ele é um Deus grande que opera maravilhas. E assim ele se coloca diante de Deus, suplicando que Deus o ensine, que Deus o motive para que ele possa dar glórias, graças a Deus e glorificar a Deus para todo sempre. O ponto interessante deste salmo, além do fato de que Davi está deixando para nós um modelo de oração que busca em Deus a alegria, que busca em Deus a solução, que é uma oração realmente muito bonita e muito um grande modelo para todos nós, o ponto interessante que eu queria destacar com você aqui está no fato de que Davi está usando diversas passagens bíblicas como pano de fundo da sua oração. Há pelo menos aqui 3 episódios centrais na vida do povo de Israel que Davi está invocando. O primeiro episódio é quando Faraó foi afogado no Mar Vermelho. E Miriam cantou em Êxodo capítulo 15 que Deus deu vitória ao seu povo. Então o verso 10 ecoa Êxodo 15:11, o verso 8 ecoa Êxodo 15:11, e esse cântico que foi feito por Miriam quando Deus venceu o Faraó é algo que Davi lembra agora. De fato, Deus é quem pode me dar libertação, como aconteceu lá no Mar Vermelho, um exemplo máximo de libertação. Outra passagem que Davi está usando aqui é a passagem de Êxodo capítulo 34, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus esconde Moisés na rocha e passa por trás dele e diz que ele é compassivo, que ele é misericordioso, que ele é um Deus que vai se apiedar de quem ele quiser. E Davi pega isso no verso 5 e cita ideias muito conexas a isso. Ele cita isso no verso 15 também do Salmo 86. E essa também é uma passagem muito importante para lembrar o caráter de Deus e a sua fidelidade, e nada mais justo do que invocar alguma coisa no caráter de Deus que o próprio Deus declarou que faz parte do seu caráter. Ou seja, Davi recorre à Escritura para se orientar na forma de orar. Ele ora lembrando o Êxodo e a vitória sobre o Faraó. Ele ora lembrando a declaração de Deus de que perdoaria e socorreria o seu povo conforme a sua soberana vontade. Ele ora ainda lembrando aquilo que disse quando Deus fez uma aliança com ele. Lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 22, não há entre os deuses semelhante a ti, ó Senhor. E então você vê que Davi está tomando episódios muito chaves da história de Israel e da sua história pessoal, todos eles narrados na Escritura, para dirigir a sua oração. Será que nós não oraríamos de maneira diferente se tivéssemos que justificar cada um dos nossos pedidos com um versículo? Se tivéssemos que invocar promessas que Deus de fato fez e não que nós gostaríamos que Ele tivesse feito? Se tivéssemos que a cada agradecimento apresentar a base de por que nós temos o direito de crer daquela forma? Então, meus irmãos, eu creio que esta lição aqui também é muito importante. Se o Salmo 83 nos ensina a colocar todas as coisas na perspectiva de Deus, o Salmo 86 nos ensina a orar lastreados pela palavra de Deus, a ter a Escritura a nos dirigir enquanto oramos. E aqui então, o Salmo 86 deixa isso bastante claro para todos nós. Eu espero que estas considerações abençoem a sua vida e que o façam refletir a respeito da maneira como você tem orado. Deus está interessado realmente em responder a sua oração? Ela é uma oração teocêntrica? Ela começa com Deus e termina com Deus como o Pai Nosso? Como o Salmo 83? Sua oração é uma oração baseada na palavra de Deus? Você está invocando promessas que Deus de fato fez? Você está se lembrando de verdades bíblicas, de histórias bíblicas que o autorizam a orar da maneira como você está orando? Ah, irmão e irmã, que seja assim na minha vida e na sua, para o nosso bem, para que as nossas orações sejam recebidas pelo Senhor e para que, ainda que elas careçam, mesmo assim, de serem dirigidas pelo Espírito Santo, que por nós intercede com gemidos inexprimíveis, que nós nos conscientizemos da nossa responsabilidade de orar segundo o modelo que a Escritura nos deixa. Que essa lição nos abençoe no dia de hoje e tenha você um bom estudo, uma boa leitura, e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.